Pessoal, boa noite a todos e bem-vindos à nossa aula de hoje, ללמוד em português do Bet Midrash de Torah Mitzion. Hoje nós vamos ser um pouco atrasados, mas o shiur de hoje, a nossa aula de hoje, é uma aula sobre a Parashá da semana e uma mensagem, um ensinamento que podemos praticar e levar para o nosso dia a dia, que aprendemos da Parashá, aprendemos do nosso nada mais, nada menos, aprendemos de Moshe Rabbeinu, o nosso maior líder de todos os tempos, Moshe Rabbeinu, uma mensagem que ele deixou registrada na Parashá da semana, e sobre isso nós vamos falar hoje. A Parashá da semana, a Parashá Shmini, que vamos ter no Shabbat, é uma Parashá que fala sobre um momento especial na história de Am Israel. Depois de 210 anos trabalhando no Egito, Am Israel sai do Egito e Am Israel começa a andar no deserto, atravessando o Mar Vermelho, que já passamos Pesach, Shvi Pesach, e depois disso nós recebemos a Torá, que daqui a pouco Hag Shavuot, daqui a 5 e poucas semanas, Hag Shavuot, e Am Israel continua no deserto e chega a hora de Am Israel começar a construir o tabernáculo, os parashotes passados, e na época Am Israel passa um momento de dias da inauguração do tabernáculo, Hanukat Amishkan, Hanukat Amizbeach, como que a Torá chama, e são os Shivat Yemei Amiluim, são 7 dias quando Am Israel ficou no deserto, comemorando esse momento de inauguração do deserto, do tabernáculo, e o povo todo comemorando esses dias tão especiais, depois de construir, de levantar, de começar o trabalho do Mishkan, do tabernáculo, onde Hashem vai trazer para o mundo a sua presença divina para ficar juntos com Am Israel. E esses são os 7 dias de Shivat Yemei Amiluim, são 7 dias de preparação, onde Moshe Rabbeinu preparou o seu irmão e os seus filhos de Aaron a Cohen para trabalhar, como fazer, como trabalhar. Aaron a Cohen, seus 4 filhos, Nadav, Avihu, Elazar e Itamar, construíram no Mishkan, prepararam os korbanot, as oferendas e todo o trabalho, e até o oitavo dia, que no oitavo dia foi a inauguração do Mizbeach, que a gente sabe que esse oitavo dia caiu exatamente no dia de Rosh Chodesh Nissan, o primeiro dia do mês de Nissan. Bom, isso é o que aconteceu lá. E assim começa a parasha. Vai Bayom Hashmini para a Torá, que aconteceu no oitavo dia. Moshe convocou a Aaron, seus filhos e os anciãos de Israel, e falou para eles fazer os korbanot, e etc, tal, 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 e realmente eles fizeram isso que a Torá conta no início da parasha da semana. Fizeram os korbanot, e quando concluíram o trabalho dos korbanot, a Torá conta para nós no capítulo 9, no versículo 23, a Torá conta: Vayavor Moshe ve'Aaron el Oel Moed, ויברכו את העם, וירא כבוד אדוני אל כל העם. Moshe e Aaron entraram na tenda da reunião, ou el Moed, e ao saírem, abençoaram o povo. A glória de Deus foi revelada para todo o povo. Isso que a Torá fala de uma forma clara, bonita, e tudo está assim aqui na Parashá. Vem Rashi nesse passuco. O nosso grande comentarista da Torá, o Rashi Kadosh, Rabi Shlomo Yitzhak, que sempre traz insights do Rashi, as ideias dele, as novidades que ele traz, e traz Rashi e fala o seguinte. Fala Rashi assim. Eu vou ler para vocês. דבר אחר, outra explicação. כיוון שראה אהרון שקרבו כל הקורבנות. Quando Aaron viu que todas as oferendas tinham sido oferecidas,
tá certo? ונעשו כל המעשים, e todos os procedimentos tinham sido realizados, ולא ירדה שכינה לישראל, e que ainda a presença divina não havia descido sobre o povo de Israel, היה מצטער ואמר, ele ficou angustiado, e ele disse, יודע אני, eu sei, שכעס הקדוש ברוך הוא עליי, que Deus está com raiva de mim, ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל. E foi por minha causa que a presença divina não pairou. אמר לו למשה, אהרון então disse a משה, משה אחי, כך עשית לי, שנכנסתי והתביישתי? אהרון então disse a Moshe, Moshe, meu irmão, isto é o que você me fez? Que eu entrasse e passasse vergonha? מיד נכנס משה עמו, imediatamente, Moshe entrou na tenda com ele e pediu piedade. Em seguida, a presença divina pairou sobre o povo de Israel. Tudo isso, Rashi traz de um Midrash, que Rashi traz essa história, quando Aaron chegou lá e não apareceu a presença divina. Depois que ele construiu, depois que ele preparou, depois que ele fez o trabalho, depois de tudo isso, e não veio a presença divina, isso que falou Aaron. Ele entendeu que a culpa foi dele. E Rashi continua, Rashi depois, ויצאו ויברכו את העם, e ao saírem abençoaram o povo, e a glória de Hashem foi revelada todo o povo. Fala Rashi, Amru, Moshe e Aaron disseram que esteja a graça de Hashem, nosso Deus, sobre nós. Que seja a sua vontade que repouse a presença divina no ato das suas mãos. Explica Rashi. Uma vez que durante todos os 7 dias da inauguração de Aaron e seus filhos, Moshe levantou o tabernáculo e o desarmou diariamente. A presença divina não havia pairado sobre ele. O povo sentiu-se envergonhado e falaram a Moshe, o povo, Moshe, nosso mestre, todo o esforço feito por nós foi para que a presença divina repousasse entre nós e para saber que nós foi perdoado o pecado de bezerro de ouro. E infelizmente nós estamos vendo isto ocorrer. Por isso Moshe Rabbeinu falou, por isso Moshe lhes falou, isso é o que Deus ordenou, e a glória de Deus aparecerá a vocês. O meu irmão é adequado e mais importante do que eu, pois através das suas oferendas e de seu serviço, a presença divina repousará entre vocês, e vocês saberão que Deus o escolheu. Pessoal, estamos num momento crítico de Am Israel. Am Israel, depois do pecado, do famoso pecado do bezerro de ouro. E Hashem manda Am Israel agora fazer o tabernáculo. Por que tabernáculo? Para que finalmente Am Israel vai ter a presença divina de uma forma, vamos supor a palavra, de uma forma cacheira. Não através de bezerro de ouro, chas vechalila. Não através de idolatria, não. Através da presença divina de verdade. E Hashem fala para Israel construir o tabernáculo. E eles construíram. Juntaram muito dinheiro, muito trabalho e fizeram o
tabernáculo, o Mishkan. Levantaram o Mishkan. E durante uma semana, Moshe Rabbeinu está no Mishkan, faz os korbanot, prepara o equipe todo que vai trabalhar lá, Aaron, seus filhos, Nadav, Aviú, Elazar, Itamar, os quatro filhos, os Kohanim, e todo mundo esperando uma coisa acontecer. Esperando o quê? Esperando ver a presença divina pousar e parar no Mishkan. E isso não acontece. Não acontece. A presença divina, na época deles, foi uma coisa que dá para ver, dá para sentir. O povo todo está lá e não tem presença divina. Tem várias formas, que a gente não vai entrar agora, como através do fogo. O fogo desceu de cima. Nada. Cadê? Cadê tudo que vocês prometeram? Moshe e Aaron, vocês prometeram para nós e nós doamos. Doamos muito dinheiro, muito trabalho, muita emuná, muita fé que nós depositamos em vocês, nossos dois grandes líderes, Moshe e Aaron. E cadê a presença divina? Olha a decepção do povo, olha a decepção dos tribos, Reuven, Shimon, Levi e Yehudá, depois de tudo que passaram, depois, infelizmente, do pecado do bezerro de ouro, pecaram, erraram, vamos consertar, vamos melhorar, vamos tal. E o que que tem? O que que tem? Não tem. Como é que a gente agora vai andar com isso, vai avançar com isso? Pessoal, o que acontece quando nós, na prática, vamos logo falar para nós refletir um pouquinho. O que acontece quando um de nós passa na vida um momento de decepção? O momento que ele esperava algo de alguém, esperava alguma coisa de alguém, mas nada, não acontece. Em outras palavras, é uma decepção. E não importa de quem, não importa o assunto. Tem aqui um certo nível de decepção. Quando a pessoa espera alguma coisa acontecer, isso não acontece, que seja um passeio, que seja um presente, que seja uma coisa, e não acontece, normalmente a natureza humana é começar a procurar culpados. A culpa é dele, é ele que não fez, é ela que não falou, e ele que esqueceu, e ele que... Isso que acontece. E se fosse isso, e se fosse aquilo? Se fosse isso, aconteceria isso, se fosse aquilo, aconteceria aquilo. Isso é muito comum de acontecer. Muito comum de acontecer. Quando? Quando nós estamos passando um momento de um certo nível de decepção de alguma coisa. E não importa agora o quê? E não importa também com quem. E não importa também com quem. Isso que aconteceu aqui, pessoal, não com uma pessoa só, não com uma tribo só, com o povo todo. E aqui estamos falando de uma decepção também para o próprio Moshe Rabbeinu, o próprio Aaron Cohen, os dois grandes líderes. Não sabem o que fazer. Na nossa paraxá, como que a nossa Torá é Torá eterna, é Torá que nos ensina, e cada palavra, isso que a gente sempre repete aqui nas nossas aulas. Tem que saber, pessoal, que as histórias que tem na Torá não são histórias para contar como que fala aqui, essa palavra, esse giro, fala historinhas. Não é isso. Porque se fosse historinhas qualquer, Haz Khalila, que nem pode falar assim. Pessoal, a Israel ficou 40 anos no deserto. 40 anos. Contar histórias que aconteceram com perto de 3 ou 4 milhões de pessoas. O povo judeu no deserto tinha perto de 3 a 4 milhões de pessoas. A gente sabe disso da Torá.
A Torá fala claramente que quando saíram do Egito, saíram 600 mil homens de 20, acima de 20 anos, de 20 até 50. São homens. Então, mulheres, mais 600. 1.200.000. De 20 até 50. E até 20. E acima de 50. E crianças pequenas. Então, a conta é mais ou menos 3 a 4 milhões de pessoas. Se você contasse para mim todas as histórias que aconteceu lá, iam levar uns 500, 600 livros. Só as histórias como Moshe Rabbeinu, quando essa pessoa aconteceu com ele, falou para ele, aconteceu isso, aconteceu. Não, a Torá não conta histórias que aconteceu lá. A Torá conta para nós histórias que estão ligadas para nós. São mensagens que nós podemos refletir para nossas vidas. E aqui tem uma mensagem. São coisas que acontecem quase diariamente com quase todo mundo, com cada um de nós. Acontece o quê? Acontece que na hora de decepção, de algum tipo de decepção, ou alguma coisa que acontece na nossa vida, a gente começa a procurar, a gente gosta de jogar culpa em outras pessoas. Às vezes são pessoas queridas para nós. Às vezes são pessoas da nossa família. Pode ser a sua esposa, o seu marido, pode ser o seu filho, a sua filha, seu irmão, sua irmã, pode ser seu pai, sua mãe, seu amigo, sua amiga, pode ser pessoas próximas. Jogar a culpa. Na paraxá da semana, a gente aprende uma lição de vida. Que quando isso acontece, a Torá nos ensina, para de procurar os culpados. Se Hashem trouxe isso para a sua vida, é para isso servir como espelho para você. E para você olhar e ver, isso veio na minha vida para eu aprender alguma coisa, para eu consertar alguma coisa, para eu fazer algum tipo de tikkun na minha vida. Que aqui no mundo tudo serve para tikkun, para tikkunim, para consertos na nossa vida. Tudo aqui é tikkunim. Tudo que a gente faz aqui no mundo é para consertar e para melhorar algum assunto. Por que que aconteceu comigo? Claro que é ele que fez. Mas não foi à toa. Não foi ele que está alguma coisa contra de você, que discute. Não é isso. Hashem mandou para você um espelho. E ainda você deve agradecer a Hashem. Porque, Haz Halila, pode chegar um momento, um tempo, que às vezes Hashem, desculpa a palavra, mas pode chegar a um ponto de meio desistir da pessoa. É difícil de acontecer, tá? Desistir e não mandar mais para ele esse tipo de presente, que o nome dele é o quê? Espelho. Você olhar, vai, uau, isso é uma mensagem para mim. Tem aqui uma luz vermelha para mim. Uma luz vermelha para eu aprender alguma coisa. Eu tenho que consertar. Me comportei mal, fiz algum erro. O quê? Opa, tem a ver com isso. E você tem que ter a inteligência e a sabedoria de saber procurar bem. Porque se você vai procurar os culpados, não adianta. Você não vai fazer tikkun, não vai consertar nada. E sabe o que vai acontecer? Você vai acabar errando de novo e vai acabar repetindo o erro de novo. O erro de novo. E não consertou. Já falou Albert Einstein. O bobo, quem é o bobo? Quem é o tolo? É aquele que repete, que faz um erro e repete o mesmo erro de segunda vez. Fez alguma coisa, aconteceu, tudo bem. Acabou, mas entende? Olha, pensa. Tudo bem, aconteceu de novo, pode, mas sempre com a intenção de consertar, de melhorar, de fazer o tikkun. Mas se você vai jogar no outro, é ele que fala, não, não, você não entendeu então a mensagem. Agora, pode ser, pessoal, que realmente o outro é 100% culpado, sem dúvida nenhuma. Mesmo assim, alguma coisa aqui que eu tenho que fazer, algum tikkun, algum conserto, ele está, perante Hashem também, ele está 100% errado.
entre parênteses, tá bom? Por que que Hashem escolheu? Por que que Hashem faz isso e está errado? Pessoal, ele está negativo com Hashem. Já que ele está negativo, pela Kabbalah funciona assim, tá bom, pessoal? Já que ele está negativo com Hashem, por alguma conta, então Hashem escolhe ele para fazer outra coisa negativa. Porque Hashem gosta de você e Hashem precisa de um espelho para você. Hashem não vai jogar um espelho de cima para baixo, para você olhar. Qual é o espelho de Hashem? É pegar uma pessoa, fazer acontecer alguma coisa e você olhar, pensar, e entender. Isso não quer dizer que ele não está errado. Ele está errado. Mas ele faz a missão de Hashem. Porque isso não adianta você brigar com ele, porque não é ele, é Hashem. Sobre isso nós já falamos no passado. É Hashem que mandou ele fazer. Mas se você vai procurar, a culpa é dele, o fato que ele está sendo considerado, não resolveu. E vai ter que passar isso de novo. Vai ter que passar isso de novo. Hoje em dia, apesar de ter pesquisas que falam que uns 40%, não sei, do divórcio que tem no mundo, 40 ou mais por cento são assuntos que a pessoa acaba desistindo, acaba abrindo mão, acaba culpando o outro, vai separar a mulher, vai casar de novo e vai repetir de novo o mesmo problema, a mesma coisa, ou às vezes pior ainda. Ele só trocou a pessoa para discutir, brigar e ter problema. Era com uma, agora com a segunda. Era com um, agora com o outro. Porque ele não entendeu que isso não é uma solução. A solução é o quê? O fazer tikkun dentro de você. É consertar alguma coisa. Consertar alguma coisa. O que consertar? Eu não sei. Tem que pensar, cada caso, cada assunto, não sei. Mas é a mensagem que tem aqui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihe bidvaro. E na parashá da semana a gente consegue ver como Moshe e Aaron nos ensinam como que a pessoa entende que a responsabilidade é dele, é da pessoa, não é do outro. Aaron a Cohen fala o quê? A gente leu aqui, a culpa é minha. Não tem presença divina por conta de mim. Por quê? Porque eu fiz bezerro de ouro lá atrás e Hashem não quer contato com alguém que fez bezerro de ouro. Quem fez bezerro de ouro? Foi Aaron. Por que Aaron fez? Aaron fez para tentar salvar o povo. Acabou fazendo. Hashem já abriu o mar, já está tudo mais ou menos resolvido. Já perdoou. Mas chegou um ponto de presença divina. Não tem? Aaron pensa o quê? E fala claramente. Traz Rashi. Amar, falou. Ele ficou, disse, eu sei que Deus está com raiva de mim. E foi por minha causa que a presença divina não piorou. Claramente. E ainda falou para Moshe Rabbeinu, Moshe, então por que você me chamou para fazer esse trabalho? Para me ofender assim? Você sabia que a culpa é minha? Você sabia que a Hashem não vai aceitar trazer aqui a presença divina com uma pessoa que fez idolatria como eu? Foi assim, claramente. Sabe, a gente leu o segundo Rashi, que nesse bate-papo de Aaron e Moshe, Moshe fala claramente, que Moshe fala claramente para Israel. A Israel, sabem, não vê a presença divina porque é o Moshe que fiz as oferendas. Entende? Eu, mas Ina falou para claramente, o meu irmão é adequado e mais importante do que eu. Pois através de suas oferendas e de seu serviço, a presença divina repousará entre vocês e vocês saberão que Deus o escolheu. Moshe não fala claramente para Israel. Meu irmão é maior do que eu. Pessoal, é, Am Israel, Am Israel
São três pessoas, são três pilares aqui. Moshe, Aaron e Am Israel. Aaron falou que a culpa é dele, que ele liderou o bezerro de ouro. Moshe falou que a culpa é dele, por quê? Porque ele que tomou conta e sacrificou as oferendas, enquanto o maior é Aaron, é o irmão primogênito, é o primeiro. E o povo fala para Moshe Rabbeinu, falaram para Moshe Rabbeinu, Moshe, nosso mestre, todo o esforço feito por nós foi para que a presença divina repousasse entre nós e para saber que nos foi perdoado o pecado de bezerro de ouro. E infelizmente não estamos vendo isto ocorrer. O povo pensou e entendeu o quê? Que a culpa é deles. Pessoal, impressionante. Cada um dos três pilares aqui. Temos Aaron, temos Moshe e temos Am Israel. Acontece um momento crítico. Fizeram no Mishkan, fizeram no tabernáculo e não tem presença divina e cada um faz o quê? Joga a culpa nele mesmo. A culpa é minha, diz Aaron. Eu que fiz bezerro de ouro. Diz você não, a culpa é minha. Que eu que fiz as oferendas, senão você que você é maior. O povo diz não, a culpa é nossa. Hashem não quer ter a presença divina entre nós, porque não perdoou o pecado do bezerro de ouro. Cada um joga a culpa nele mesmo. E isso acontece quando? Isso acontece no dia que começa o quê? Começa a inauguração do Mishkan, no oitavo dia. Depois disso, veio a presença divina. Nos livros está escrito, pessoal, que uma parte principal no pecado, no primeiro pecado no Tanakh, que foi o pecado da fruta, em Gan Eden. Um dos momentos mais críticos desse pecado foi quando Hashem, depois de comer da fruta, depois de comer, a cobra, ela convenceu a mulher, dar para o homem, aconteceu, infelizmente. Depois disso, Hashem perguntou para Adão, por que você comeu da fruta, da árvore que eu falei de não comer? O que o Adão fala? O que o Adão Arishon, primeiro homem, o que ele fala? A isha asher natata imadi, e natna li mina etz ve'ochel. A mulher que você, Hashem, você colocou comigo, ela que deu para mim. Ela que deu para mim. Nos livros está escrito que uma das principais partes do pecado, além de comer da fruta, foi o quê? Foi que Hashem perguntou a Adão, Adão, por que você comeu da fruta? Adão podia falar, desculpa Hashem, foi sem querer. Desculpa Hashem, errei. Desculpa Hashem. Pessoal, estamos aqui não para criticar, Has Khalila, quem somos nós para criticar Adão Arishon ou criticar ele? A gente só quer aprender que tudo que a Torá conta é uma mensagem, é uma lição de vida. Adão podia falar, Hashem, realmente pequei, errei, desculpa. Não, não. O que Adão falou? Por que você comeu a fruta? Não, não. A mulher que você colocou comigo, ela me deu a fruta para mim. Em vez de Adão falar, errei, pequei, a culpa é minha, joga a culpa no outro. Joga a culpa no outro, então não tem tikkun. Não tem tikkun. Não tem conserto. Tem vários midrashim que falam sobre isso. Vários midrashim que falam sobre esse princípio. No Yalkut Shimoni tem midrash que fala sobre algumas pessoas que estavam dentro de um barco.
E uma pessoa começou a furar o barco, fazer um furo. Falaram para ele, o que que você está fazendo aqui? Está fazendo furo tá fazendo fogo no buraco? Está tudo mais, deve se afundar. Respondeu para eles, não, não, eu faço fogo debaixo da minha cadeira. Vai entrar água aqui. Diz o Midrash, essa parábola, essa metáfora, é para dizer o quê? A pessoa que não leva a responsabilidade para ele mesmo, ele pode acabar prejudicando todo mundo. Todo mundo. Que não vai fazer o tikkun, não vai fazer o conserto. Imagina aqui na paraxá da semana, Moshe fala para Aaron, realmente a culpa é sua, porque você fez bezerro de ouro. E Aaron joga para ele, não, por que você sacrificou? E eles falam para o povo, por que vocês fizeram bezerro de ouro? Cada um jogou no outro. Quando cada um leva a responsabilidade para ele mesmo, ele entende que ele que fez, ele entende que que ele faz o tikkun, já serviu todo. Um dos principais mensagens que o maior rabino da época e do movimento da ética judaica, que nós falamos sobre ele aqui, é Rabi Israel Misalant. Um das principais mensagens que ele deixou aqui no mundo, ele falou o seguinte, em hebraico, vou falar, vou traduzir. האדם צריך לתקן את עצמו, לא את זולתו. O homem, o ser humano, tem que se consertar a si mesmo, e não consertar o outro. E, infelizmente, a maioria das pessoas, entre parênteses, que não estudam ética judaica, eles entendem que o tempo todo eles precisam consertar os outros. O que que o outro não fez certo? Por que que ele falou? Por que que ele não falou? Por que ele? Hoje em dia, o mundo da psicologia, através do mundo da Torá e da ética judaica, começam a entender que tudo aqui no mundo é um espelho. E se você não vai fazer um conserto dentro de você mesmo, não adianta nada. Você pode ficar anos e anos reclamando e questionando e jogando a culpa e culpando todo mundo. Diz Rabi Israel Salant há 200 anos atrás, a Adam, o ser humano, צריך לתקן את עצמו. Para de pensar sobre o outro. O que que o outro fez errado, tal. Olha para você. Esse outro sirva para você como espelho. Se você enxergou o erro nele, porque esse erro está em você mesmo. Os erros que você encontra no outro é porque Hashem mandou ele, e justamente ele, para servir como espelho. E ele tem um erro dele. O erro dele pode ser que um tamanho 10, mas você também tem esse erro tamanho 8. E se você vai questionar, mas se ele falou, a culpa é dele, realmente a culpa é dele, ele tem problema tamanho 10, mesmo problema. Mas Hashem mandou ele para você resolver o seu. E ainda bem, agradece a Hashem que mandou ele para você, para ele servir como espelho para você. A gente falou sobre o pecado do Ganede, da cobra e da fruta. Qual foi o castigo da cobra? Hashem falou para ele só, pega a comida, você vai recejar no chão, vai comer a areia, a terra, a vida toda. Não, isso. Dizem nos comentaristas, isso é castigo? Isso é uma grande recompensa. Ele, qualquer lugar que ele vai, ele tem comida. Nós, seres humanos, por exemplo, para comer, nós temos que plantar, arar a terra, limpar, cortar, separar, cozinhar, limpar, cortar, servir. Milhões de trabalhos. Ele não. Qualquer lugar no mundo, ele anda, tem areia, ele come no chão. Até entre os animais, para eles têm algum tipo de para conseguir comida. Ele não. Mas a resposta é que a Hashem falou para ele só, senhor cobra, pega a sua comida para a vida toda, a eternidade. Não quero mais contato com você.
Não quero nenhum contato com você. Não pede nada por mim. Não pede nada de mim. Nem comida, nem bebida, nem sustento, nada. Não fala comigo. E é o pior castigo que tem. Hashem não quer contato. Com você, Hashem quer contato. Mandou você espelho. Não adianta você jogar nele. Isso que Hillel falou. O Taná, Hillel Azaken, falou no Pirkei Avot. Im en ani li mili. Se não fosse eu para mim, quem será? Se eu não vou fazer para mim, quem fará para mim? Quem vai fazer esse concerto? Quem vai fazer esse concerto? Então, eu lembro que há algum tempo atrás, eu li um rabino que ele contou uma história, parece talvez uma metáfora para entender isso. Ele falou sobre uma aldeia pequena que uma senhora morava lá, uma família, e ela era meio fofoqueira, falou sobre todo mundo, falou todo mundo. Bom, e, e todo dia ela abria a janela da casa dela, de manhã, e olhava da janela, e ela via que as roupas da vizinha dela, lavando as roupas, limpando, pendurando as roupas no varal para limpar, tal, para secar, tudo mais, ela falou para o marido dela de manhã, olha só como as roupas dela estão super sujas, ela não sabe lavar nada, tudo sujo. Tô de vergonha. Roupa dos filhos dela, do marido dela. Olha, toma que tá sujo, ela tá aqui na frente. Todo dia mostrou para o marido dela. Nem sabe trabalhar, nem tem mínimo de respeito com os filhos dela, com o marido dela. Então, passou um mês, 2 meses, 3, 4 meses, 5 meses. Um dia ela abriu a janela de manhã e ela viu que as roupas estavam super limpas, bonitas, brancas, tudo bonito. E o marido estava na janela também. O marido olhou para ela olhou para o marido, um olhando para o outro, e ela falou a verdade: Uau, hoje está super limpo, hoje tá super bonito aqui. Uau, hoje ela trabalhou bem, ela se esforçou. O marido olhou para ela e falou para ela: Não, minha querida, desculpa, hoje a única coisa que tem aqui, que eu acordei hoje cedo, e aqui o vidro que está na frente da nossa janela, que fica sempre fechado. Hoje eu limpei o vidro. Isso que eu fiz. Eu acordei hoje às 6 horas da manhã. Eu resolvi limpar o vidro aqui, não sei por quê. Limpei ele por dentro, limpei ele por fora. É por isso que você olha agora que as roupas dela estão super brancas e bonitas. Até hoje, você jogou sempre a culpa nela. Hoje nós começamos a limpar aqui o nosso espelho, o nosso vidro, e a gente entendeu que até hoje, tudo que a gente jogou a culpa nela foi, na verdade, um erro nosso. Foi uma coisa que nós precisávamos de fazer algum tikkun dentro de nós. Qual é o tikkun? Depende do assunto. Qual é o tikkun? Depende da pessoa. Qual é o tikkun? Depende do tempo. Você tem que procurar saber. É uma das missões de vida que cada um de nós tem. Você aprender que se você o tempo todo vai procurar os culpados, você vai julgar os outros, não vai chegar a nenhum lugar. Mas se sempre você vai olhar isso como uma mensagem de Hashem, para você procurar o que é que você pode e deve melhorar e crescer e consertar, serviu para Hashem. Você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser uma pessoa
que abraçou a mensagem de Hashem, e Hashem vai ficar super feliz com você, hiper feliz com você. Uau! Muito obrigado, meu querido, que você entendeu a minha mensagem. Que você sabe que a responsabilidade aqui no mundo é sua. Você tem que fazer um trabalho dentro de você, um trabalho interno, que através desse trabalho você vai ser uma pessoa melhor. Você vai ser um amigo melhor. Você vai ser um marido ou uma mulher melhor. Você vai ser um Yehudi melhor, com comportamento melhor. Você vai ser um Yehudi que vai trazer muito mais luz e brilho para o mundo, para divulgar, para anunciar e trazer a Torá e o comportamento que Hashem quer de nós, que é a nossa missão, trazer para o mundo. Isso que Hashem quer. Aí vai chegar um ponto que trabalhando assim, as suas midot, hoje nós passamos o dia do Holocausto. Conta-se o Rav Lau, ex-rabino-chefe de Israel, famoso Lulek, que foi salvo com 10 anos do Holocausto. Saiu do campo de concentração. Famoso Lulek, que virou rabino-chefe de Israel. Ele conta que quando ele já era rabino-chefe de Tel Aviv, antes de ser rabino-chefe de Israel, ele já tinha 60 anos de idade. Foi uns 50 e poucos anos depois do Holocausto. Ele estava um dia no escritório dele em Tel Aviv, rabino-chefe de Tel Aviv. Chegou a secretária e falou para ele, Rabino, tem uma pessoa que não tá na lista de hoje, na fila para entrar para conversar, para reuniões, e ele quer alguma coisa muito rápido falar. Ele falou que ele veio dos Estados Unidos, um senhor de uns 60 anos, mais ou menos a idade do Rabo. Estados Unidos, um senhor de idade. Tá. Pode entrar, entre um e outro, pode entrar. O senhor entrou lá, falou, Rabino, desculpa, não quero tomar muito tempo seu. Eu sei que o tempo é teu carro, mas uma palavra. Rabino, vem aqui, cheguei dos Estados Unidos para uma coisa. Eu quero só pedir desculpa. Pedir desculpa? De quê? O que você fez? Não, não fiz agora nada. Mas se eu fiz alguma coisa, pessoal, há 50 anos atrás eu fiz. Quando nós tínhamos 10 anos de idade, eu sentei perto de você no campo de concentração e você ganhou um pedaço de uma maçã. Maçã que os nazistas deram. Cada um ganhou um pedacinho pequeno de maçã. Fruta, maçã para comer. Você dividiu o seu pedacinho para três. E ficou na mesa e você estava comendo. Eu estava com muito fome. Eu tinha 9 anos de idade. Quando você olhou para lado, eu roubei um pedaço da sua fruta, da sua maçã. E agora estou aqui, há 50 anos atrás, para pedir desculpa do pedacinho da maçã que eu roubei de você, Senhor Rabino-chefe de Israel. O Rabino olhou para ele, os dois começaram a chorar, se abraçaram. Isso veio de onde? Isso veio de uma pessoa que trabalhou, consertou as características, os midot, comportamentos dele. Chegou a um ponto de, com 60 anos de idade, ele lembra de uma coisa que, alahicamente, não tem como culpar ele. Chegou a pedir desculpa. Esse mundo para fazer tikkun dentro de cada um de nós. Vamos ter essa chokmah, essa sabedoria de constatar isso. E em breve, teremos somente dias com muita alegria em Israel, para todos nós. Isso vai trazer berachá e a presença divina vai sim pousar e entrar dentro de Am Israel, dentro de nós, Bimera Amém ve Amém.
Boa noite e Shabbat Shalom a todos. O shiur vai estar gravado no